Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Aí, é nós aí, ó. Que Deus abençoe a todos aí que estão acompanhando as nossas aulas. Amém. Irmãos, vamos ver aí, ó, carta à igreja de Laodiceia, para a gente fechar 7 cartas da igreja do Apocalipse. A gente viu que cada carta à igreja, a uma determinada igreja, ela representa um período da igreja, ok? Nesse caso, a igreja de Laodiceia representa o período que nós estamos vivendo da igreja hoje, desde lá do avivamento, mais ou menos, o avivamento da Rua Azusa, até a igreja moderna, ok? É mais ou menos esse período, tá, irmãos? Não é exatamente esse período, tá? Mas certamente a igreja moderna, ponto, ok? Quando iniciou, a gente não tem como firmar exatamente, mas a gente sabe que faz parte da igreja de hoje. A igreja atual está dentro dessa carta, ok? Agora vamos dar uma lida aí para ver como foi e como que é toda essa estrutura da carta da igreja de Laodiceia, ok? Vamos dar uma lida nela aí. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado? Algumas traduções acho que é desaventurado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quanto os amo. Pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, olha só, é muito interessante o começo dessa carta, ok? Vamos voltar lá no comecinho rapidinho, olha só. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras fosse frio ou quente. A gente vai ver agora durante a aula o peso dessa palavra. A gente vai ver o peso disso, ok? E a gente vai ver que tem muitas situações modernas acontecendo hoje na igreja que acabam caindo nessa situação. Não só de liderança, tá? A gente não vai falar só de liderança, mas nós vamos falar também da membresia, dos membros das igrejas, ok? Mas nós vamos seguir aí, ok? Vamos falar primeiro da cidade de Laodiceia. Qual que é o lance aí dessa cidade, tá, irmãos? Essa cidade é o seguinte. Essa cidade ela ficava no vale, na Ásia Menor, no vale de um rio chamado Lico. Ela tinha algumas cidades próximas a ela era um grande distrito, ok? Formando um grande distrito. Só que, tem um detalhe, Laodiceia era conhecida por seu alto grau de medicina, pelos seus avanços em medicina. E o que acontece aí? A cidade, como as águas elas eram trazidas de um lugar, de alguns pontos que eram um tanto quanto distantes das suas fontes termais, as águas elas vinham, ok, e elas acabavam esquentando no meio do caminho. E por isso que a água ela era muito utilizada, inclusive para tratamento de estômago, quando a pessoa ficava com azia, constipação, ou então ficava com algum tipo de problema estomacal.
Normalmente a pessoa tomava essa água que era morna e, consequentemente, alguns deles até mesmo vomitavam, e enfim. Era uma situação que era um resultado do próprio fato de você beber água morna, ok? E também pelo seu trabalho com colírios. Eles tinham sim, tá? Era uma cidade muito próspera, tá? Não vai pensando que Laodicea era uma cidade qualquer de maneira alguma, era uma cidade muito próspera mesmo. Tanto é que diz a lenda, reza a lenda daquela época, que o melhor colírio do Império Romano era fabricado em Laodiceia. Então, existia isso, esses elementos, né, na cidade de Laodiceia, que Jesus utiliza esses elementos para dar sua repreensão à sua igreja que estava em Laodiceia. O povo era muito próspero porque, tipo, o colírio já é caro hoje, imagina naquela época, quanto que não era. Tá? Você que faz uso de colírio, ou tem alguém na família que faz, você sabe muito bem o que eu estou falando. Agora vamos ver os elementos que Jesus utilizou naquela época para dar a repreensão da igreja e como era a igreja e qual é a face, ok, da igreja hoje que a gente pode afirmar que Laodiceia representa a igreja moderna. Vamos ver, olha só. Eu coloquei essas duas imagens aí, ok? Quando a Bíblia fala que tu não és nem quente nem frio, a igreja hoje, a igreja moderna, assim como a igreja de Laodiceia, ela tinha uma característica do seguinte: ela tolerava muita coisa e intolerava outras. E assim como a igreja moderna tolera muita coisa e é intolerante com outras. Por exemplo, se a igreja moderna hoje ela é intolerante com o pecado e com o pecador. Simples assim. Desde que quem seja o pecador não seja você. Exatamente. Tem muita gente hoje em dia que é intolerante com o pecado do outro irmão. Só que desde que o pecado não seja o dele. Complicado isso, hein? É complicado. Ou seja, não é nem quente e nem frio. É morno. A igreja às vezes é tolerante com algumas situações que estão totalmente erradas. São totalmente erradas. Condutas totalmente erradas de vida. E por que eu falei que eu não ia falar da liderança? Que eu ia falar só de liderança. Eu ia falar dos membros das igrejas também. Porque assim, irmãos, é muito fácil você colocar a culpa em quem lidera você. Não que quem lidere não tenha culpa de muita coisa, ok? Não tenha culpa de muitos erros, enfim. Mas eu acho que a construção daquilo que é a igreja começa na membresia. Na verdade, é uma situação de duas formas, ok? É uma via de dupla mão. A construção daquilo que é a igreja começa na membresia e também vem da liderança da igreja, ok? É uma via de mão dupla, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, você vê a pessoa na igreja é uma bênção dentro da igreja. Aí você vai olhar uma foto numa rede social, o cara tá morrendo de beber, tá bebendo até morrer, até desmaiar. Você olha, por exemplo, a pessoa dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Às vezes não bebe, às vezes não destrói, não trabalha para destruir o seu próprio casamento, mas fala mal de todo mundo, não perdoa, é intolerante com tudo e com todos. Ou então, o contrário, é tolerante com tudo. É tolerante com o pecado. Não, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Ou então, pior, é uma situação de uma igreja que é negligente com relação ao seu relacionamento com Deus. E nós vamos ver como isso está descrito nesse texto, a questão de relacionamento. Por isso que eu coloquei essa foto, essa moça com uma máscara. E outra coisa, existe uma necessidade, não é de agora, da pessoa vender uma imagem que está bem, que nossa, é Deus na minha vida, é Deus a sua vida. Você vai, olha
Comprei um carro zero, é Deus na minha vida. Só que não tem dinheiro para pagar PVA, não tem dinheiro para pagar IPTU da casa. Não tem dinheiro, por exemplo, para você. Às vezes a pessoa compra um carrão imenso, tem dinheiro para pagar o seguro do carro. Aí vem um ladrão, leva o carro embora. Eita, Satanás está se levantando. Não é Satanás que está se levantando. É simples assim, pode estar se levantando assim para destruir a sua vida, só que é o seguinte, algumas coisas básicas são responsabilidade sua. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para manter aquilo, a aparência, por quê? Porque tem que vender uma aparência que está tudo bem, que eu sou uma pessoa próspera, porque eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Não, de jeito nenhum. Uma vez eu preguei na igreja e eu falei de uma coisa muito, muito importante. Não transforme o seu ato de fé num ato de irresponsabilidade. Não sacrifique aquilo que Deus tem preparado de melhor para a sua vida para mostrar para os outros que Deus está na sua vida. Não, Jesus é claro com relação a isso. Vocês não devem ficar felizes porque os demônios, os espíritos malignos sujeitam vocês. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é importante. Então, cuidado, porque assim, lá no fundo, existe uma igreja fraca, uma igreja de pessoas que andam de carro zero, devendo, que moram em lugares excelentes e não conseguem pagar um cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito. Cuidado com isso, irmãos, e cuidado com a frase do Satanás, viu? Tem uma frase que o Satanás do inferno inventou, que dívida você não paga, você administra. Isso é uma coisa do inferno, para acabar com a tua finança. Você não administra coisa nenhuma, a dívida você vai lá, trabalha, faz sacrifícios, porque às vezes é necessário fazer sacrifícios, vai lá e paga e se livra do problema. Outra situação também, eu coloquei esse lobo em pele de ovelha. Quantos lobos em pele de ovelha vendendo falsos milagres, falsas curas, falsas libertações, falsas portas abertas. Outra coisa que hoje é necessário, é visceral na igreja moderna. Assim, você é obrigado a se mostrar nas redes sociais que você está tirando foto do lado do fulano, do Beltrano, para você conseguir alguma coisa. Porque senão você não consegue ser nada na igreja. Você tem que tirar uma foto com... estou tirando uma foto com o senhor vice-ministro, apóstolo. Existe uma necessidade imensa é como se é o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele vai abrir os caminhos, mas espera aí, não, eu tenho que fazer meu marketing pessoal aqui, que Jesus Cristo não tem capacidade de fazer o meu marketing pessoal. Irmãos, quando José estava lá ele estava preso, quem fez o marketing dele foi um outro preso, ele não precisou fazer nada, porque Deus era com ele. E hoje esses lobos em pele de ovelha, um querendo matar o outro, um querendo arrancar, um querendo lutar pela posição do outro dentro da igreja, como se isso fosse algo incrível. Como se, por exemplo, ter um cargo na igreja fosse algo assim, nossa, que algo... Irmãos, é assim, ó. O cargo na igreja, ele só nos demanda mais responsabilidade. Só isso. É algo que nos traz mais responsabilidade. Agora tem gente que tem cargo na igreja, que almeja cargo na igreja por causa de dinheiro, por causa de poder. Irmãos, a Bíblia fala o seguinte: pregar em tempo e fora de tempo, em todo momento. Amém? É o que a Bíblia fala. Não fala, prega em todo momento, desde que você tenha um salário XYZ. Não, de jeito nenhum. E hoje é o que a gente mais vê. Ah, não, mas a gente tem que pensar na parte financeira. Realmente, eu concordo. Se você é um pregador itinerante, você precisa sim pensar na sua parte financeira. Eu concordo com você. Se você é um pastor titular de uma igreja em tempo integral, eu concordo com você, porque digno é o trabalhador do seu salário. Só que assim, tem gente que não faz nada, que vai no púlpito, sobe no púlpito só para falar besteira. Vem o conferencista internacional, gravador de DVD, escritor de livro, vai lá, o cara só fala abobrinha do começo ao fim. Aí chega lá no final, você tem que pagar uma oferta básica para ele, básica, 15, 20 mil reais. Irmãos, isso é esfolar a pele das ovelhas. Tem muitos por aí, muitos apóstolos e
e quase que visse Jesus, que eles arrancam a carne das ovelhas. Deixa eu falar um negócio para vocês: pastor nenhum tira a lã da sua ovelha enquanto a sua ovelha está no inverno. Enquanto ela está num período de inverno, durante o inverno, o pastor não tira a lã das ovelhas. Agora, se por exemplo, se a tua ovelha não está dando, se a ovelha daquele pastorado não está dando lã, é porque o inverno está eterno e as coisas precisam mudar. Agora não, a ovelha não está dando lã, não, a ovelha não está dando lã, não, vamos fazer uma campanha, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que lá, e a canetinha que vai fazer você passar em concurso público, assinar contrato, a pá do Prudente Construtor, eu não sei nem se eu coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei, nós já vamos falar disso, a pá do Prudente Construtor e um monte de coisa. Olha só, o que eu coloquei nessa foto aqui, muito importante, que fogo é esse? O povo não quer avivamento, quer bagunça. Por que o povo quer bagunça? Porque o avivamento gera mudança de comportamento, arrependimento pelos pecados e abandono dos pecados. Ei, irmãos, isso é difícil, hein? Hoje em dia é difícil a gente escutar, falar alguma mensagem, alguma pregação falando de abandono dos pecados, que deve largar o pecado. Não, irmão, olha, tudo é muito relativo. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua felicidade desde que a sua felicidade não venha ferir a palavra de Deus. Não, mas Deus quer a minha felicidade. Isso é importantíssimo para mim. Ele quer a minha felicidade, então eu faço o que eu quiser. Não, você não vai fazer o que você quiser. E quando a gente fala, por exemplo, de arrependimento e de avivamento, nós já vimos, todo avivamento ele provoca grandes coisas no meio social, no nosso meio, no meio em volta da igreja. Agora, se o povo não abandona o pecado, se não para de mentir, se não para de roubar, se não para de encher a cara, cair pelos cantos, se não para de brigar com a mulher, irmãos, não adianta nada fazer barulho, não adianta nada falar em línguas, não adianta nada profetizar. A Bíblia é clara, se não tiver amor, uma das características importantes do avivamento, do verdadeiro avivamento, é injetar o amor de Deus dentro de nós. Esse amor ele transborda tanto que a gente quer falar desse amor para outras pessoas. Hoje em dia, é basicamente isso que a gente está vendo aí na tela. Teologia da prosperidade, o apóstolo que fala que você tem que escutar, que a palavra do apóstolo é a palavra maior. Não é não. Na Bíblia fala que a gente deve respeitar os nossos líderes, mas sempre com aquela máxima, desde que aquilo que o líder fala tem que estar embasado na palavra de Deus. Se ele não estiver embasado na palavra de Deus, a palavra dele não tem validade nenhuma. Irmãos, isso é uma lei tão séria que até mesmo no meio acadêmico, se você não tiver até aquilo que no meio acadêmico, aquilo que você escreve, sou um cientista, descobri um não sei o que, não sei o que, não sei o que, se aquela sua descoberta não tiver embasado em literaturas de outras pessoas que vieram antes de você, a tua descoberta não serve para nada. Ninguém vai aprovar o teu trabalho, simples assim. Então tem que haver um embasamento, e o embasamento maior do cristão é a palavra de Deus. Hoje em dia, todo mundo, as igrejas hoje vivem para mostrar a campanha da arca, a campanha do candelabro, as 70 semanas, o sabão do lavandeiro, a rosa ungida, o óleo que veio de Israel, a água que veio da terra. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês, é assim, óleo que veio de Israel e o óleo que você comprou na padaria do outro lado da sua rua é o mesmo óleo, tá? Não muda nada. Tem gente que sai daqui e vai para Israel para ficar tremendo lá em Israel. Irmãos, pelo amor de Deus, cara, você quer tremer, vai tremer de frio aqui no Brasil que é mais barato. Não precisa disso não. O Deus que habita em todos os lugares do mundo também habita aqui. Então não precisa dessas quinquilharias gospel. Por favor, não caia nisso, porque isso é retrato da igreja moderna. E a igreja moderna está achando cada vez mais que ela está rica. Algumas igrejas se acham ricas em palavra, ricas em... O cara tem um comportamento totalmente torto, às vezes tem um comportamento torto, às vezes acha que está na conduta certa, porque o Senhor Jesus quer apenas o meu coração. E briga com a mulher, pede perdão. Não, mas eu peço perdão, tá tudo bem. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Pedido de perdão sem mudança de
de conduta é só uma tentativa de manipulação, tá? O teu irmão você pode manipular, mas a Deus você não manipula, tá? Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Pedido de perdão sem transformação, sem mudança de vida, sabe o que é? É apenas manipulação. Amém? Vamos seguir aí. E aí, como é que a igreja fica rica? Como é que eu fico rico de verdade? O que é um ouro provado no fogo? 1 Pedro do 1 ao 7 fala o seguinte, fala o seguinte aí, ó. Aliás, 1 Pedro 1, 7, perdão. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é o ouro provado no fogo? Irmãos, a prova da nossa fé, a certeza da nossa fé, nós vivemos aquilo que está na palavra. Isso é ouro provado no fogo. Aliás, é maior do que o ouro provado no fogo. É viver aquilo que está na palavra, viver as promessas, viver uma regra de conduta de vida daquilo que está na palavra de Deus. Isso é ter ouro provado no fogo. Amém? Vestes brancas e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revestir do novo homem. Tem gente que quer continuar vestido do velho homem. Não funciona. E só quer revestir do novo homem dentro da igreja. É um retrato da igreja moderna. Ah, mas aqui na igreja, eita glória de Deus. Aqui é a igreja, aqui na casa do Senhor, aleluia, na sua augusta presença. O cara sai de carro, toma uma fechada, eita glória. Ele fala em línguas esquisitas, abençoa a mãe do outro lá que fechou ele e profetiza várias bênçãos da vida do cara, né? E por aí vai. Cuidado com isso, para a gente não cair no modernismo da igreja. A igreja de hoje precisa de fé genuína no Senhor Jesus Cristo, ser revestido do novo homem e ter também o seguinte, contato direto com a palavra. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem a luz aos olhos. A igreja do século XXI, para que ela funcione, e que ela funcione do jeito que ela tem que funcionar, segundo a palavra de Deus, e não ficar mergulhada nesse mar de heresias, esse mar de puxação de saco que não leva a lugar nenhum, que é um galardão, é o homem buscando o galardão do homem, ou o homem querendo o lugar do homem. Não, a igreja moderna não pode ser isso. Para que ela não viva inserida nesse mar, ela precisa ter esse tripé na vida dela, que é o quê? Palavra. Segundo, depois de palavra, ela precisa ter a sua fé enraizada, a vivência da fé, viver a fé do Senhor Jesus e ter transformação de vida. Não adianta nada fazer célula, fazer grupo familiar, fazer reunião, fazer o que quiser. Irmãos, não resolve se não tiver fé enraizada, transformação, palavra de salvação e palavra de transformação de vida. E palavra, não adianta. Senão não adianta. Senão nós vamos ficar rebolando e andando em círculos e não vai resolver absolutamente nada. Olha só, e uma coisa que a igreja do século XXI também, para algumas, tá? Que é um fato conhecido, principalmente dos cristãos do século XXI. A gente fala de igreja, a gente já pensa direto na liderança, mas a igreja que eu estou falando são os membros, tá? Eu, você, todo mundo. Ah, Isaac, então você não precisa disso, preciso de tudo isso na minha vida. Eis que estou à porta e bato. Você sabe o que é eis que estou à porta e bato? Às vezes é falta de comunhão com o Senhor Jesus, às vezes até mesmo através da oração. Olha só, hoje, por conta da pandemia, eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 25 de janeiro, eu não posso sair, né? Não tem nada aberto em São Paulo, tá tudo fechado, etc. Só está aberto mercado, enfim, serviços essenciais. O que não é essencial não pode sair. Bom, irmãos, olha só.
Eis que estou à porta e bato. Aí a gente pensa o seguinte, a gente pensa na Netflix, a gente pensa no Amazon Prime lá, vídeos. Ai, fala com o fulano, nossa, eu tô maratonando a Grey's Anatomy, que é uma série. Eu tô maratonando a série A, tô maratonando a série B. Eu tô assistindo os vídeos XYZ do YouTube. Que bom. Aí a pergunta que fica para nós é o seguinte: quando que nós vamos aprender a maratonar, por exemplo, um livro da Bíblia? Quando que nós vamos parar para maratonar um tempo de oração na presença do Senhor Jesus, para nós termos comunhão com Ele, porque eis que Ele está à porta e bate, e Ele quer ter comunhão, irmãos. Não existe comunhão maior no Oriente Médio do que você chamar alguém para comer na sua casa. Esse é o maior símbolo de comunhão que existe. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele, eu vou comer junto com ele, para ter uma comunhão pessoal. Por isso, irmãos, a igreja do século XXI é isso. É uma igreja, às vezes, tá, irmãos? Eu não posso generalizar também, não. Mas em sua maioria, sem comunhão com o Senhor Jesus, maratonando a Netflix e não maratonando nenhum livro da Bíblia, não orando nem 5 minutos por dia. E uma igreja que precisa da palavra, precisa de transformação de vida e precisa viver a fé em Cristo. Porque quando o Senhor Jesus se revelar, só quem viveu a fé que vai estar com Ele. Cuidado com isso. Cuidado para você não cair nessa vala da igreja do século XXI na sua vida. Que a sua vida possa ser extremamente abençoada através dessa aula. Eu sei que é uma aula meio difícil, uma aula bem complicada, mas que Deus possa abençoar a sua vida e que você não caia nessa vala da igreja do século XXI. E tem uma coisa para te falar. Se você acha que a situação vai melhorar, não vai, tá, irmãos? Não vai. Tem muita gente que fala, eu era defensor da seguinte frase: para que a igreja do século XXI melhorasse, haveria necessidade de uma nova reforma. Mas essa nova reforma não vai acontecer. Tem muita gente que tenta movimentos. Vamos fazer um movimento para incendiar o Brasil, Irmão, não vai incendiar nada. Não vai incendiar nada, porque está na palavra de Deus que a tendência é esta. Cabe a cada um fazer a sua parte e principalmente não cair na vala comum, não seguir os preceitos do mundo. Isaac, como que eu sei que aquilo que está acontecendo é certo ou está errado? É muito simples, você vai buscar na palavra de Deus se é certo ou se é errado, tá? Cuidado com as frases, as principais frases que nós temos. Isso aqui está tudo bem, isso aqui não pode. Não, mas Deus quer a minha felicidade, Deus quer a sua felicidade. Cuidado com isso. Vê até onde, tá? Vê até onde até onde vai essa frase. Se essa frase não destrói os preceitos bíblicos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós nos vemos na próxima aula.